Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Como eu disse lá no comecinho do canal, galera, lá no primeiro vídeo, eu disse que o canal ele não ia ser específico uma coisa só, né? Desde então eu pedi para vocês a opinião de vocês sobre o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E hoje eu vou começar com um outro quadro aqui para vocês, que que fala sobre histórias reais, sobre exorcismo, que viraram filmes, livros, séries, tá? E hoje eu vou começar com o Exorcismo de Annelise Mike, que hoje em dia é mais conhecido por nós como o Exorcismo de Emily Rose, né? Que é essa moça que Annelise que inspirou o filme, né? Que hoje a gente vê vários livros, vários filmes, várias coisas falando sobre, e a gente vai. Eu vou trazer para vocês aqui umas coisinhas assim. Como foi a trajetória, o que aconteceu, pelo que passou, tá bom, galera? E se vocês querem ver outros temas aqui no canal, deixam dicas aí de que vocês querem que eu fale, tá? Sobre o que vocês querem que eu grave para vocês que eu vou gravar. E é isso. Se inscrevam, já deixem um like de vocês, deixem um comentário que vocês sabem que é muito importante para o canal, né? Cada vez que você deixa um joinha e um comentário, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e vai te levar mais e mais histórias, tá bom? Então é isso. Vamos para a história. A história por trás de O Exorcismo de Emily Rose. O caso Annelise Mike. Julgamento, fé e sofrimento no caso que dividiu a Alemanha e inspirou o cinema mundial. O cristianismo, na época de 1970, é um caso ocorrido no interior da Alemanha. Esse caso ocorreu no interior da Alemanha. Ele dividiu opiniões, mobilizou a justiça, abalou a igreja e inspirou um dos filmes. Vamos ali, estamos devagar. Um dos filmes mais impactantes do cinema moderno. Anneliese Michael, jovem católica da Baviera, morreu aos 23 anos após submeter-se a 67 sessões de exorcismo. Para alguns, ela sofria de distúrbio psiquiátrico grave. Para outros, sua história foi marcada por uma possessão demoníaca autêntica. O que se sabe com certeza é que sua trajetória saiu dos consultórios médicos e chegou aos tribunais, e posteriormente a telas dos cinemas. O exorcismo costuma ser retratado de forma caricata no cinema, mas a igreja oferece ampla literatura sobre a ação real dos demônios. Annelise cresceu em um ambiente religioso muito rigoroso. Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com epilepsia após episódios de convulsão. Anos depois, também recebeu o diagnóstico de depressão profunda. Annelise, mesmo sendo medicada, apresentava sinais que sua família considerava inexplicáveis. Ela ouvia vozes enquanto ela rezava, ela via rostos demoníacos, expressava aversão a objetos sagrados, chegou a se mutilar, recusava alimentação e andava nua pela casa. A medicina apontava para a psicose, mas os pais, amigos e dois padres, Ernest Aul e Arnold Reims, eu não sei se assim se pronuncia, mas eu vou falar assim, passaram a acreditar que se tratava de uma possessão. Annelise e sua família e os sacerdotes envolvidos acreditavam que as soluções médicas e psicológicas não haviam sido eficazes, escreve o padre.
José Antônio Fortea e Laurence Leblanc no livro que documenta o caso, O Exorcismo, autorizado pela Igreja. Após muitas tentativas, a família obteve do bispo Joseph autorização para realizar a sessão de exorcismo, conforme os rituais da Igreja Católica. Os ritos começaram em 24 de setembro de 1975 e duraram 10 meses. Ao todo foram 67 sessões, algumas com mais de 4 horas de duração. Algumas dessas sessões foram gravadas. Nas fitas, ouve-se vozes alteradas, gritos, insultos, declarações atribuídas a entidades malignas. Ela dizia estar possuída por Judas, por Hitler, por Lúcifer, Nero, entre outros, e relatam os autores, né? Alguns trechos até impressionam. Vou narrar. Eu estou condenado porque não quis servir a Deus. Eu quis dominar o mundo. Eu quis reinar eu mesmo, embora eu não seja o Criador. O ódio não permite descanso. A inveja contra os outros anjos, nunca há descanso. Descanso só existe onde há amor. Segundo o padre Forteia, que estudou o caso anos depois, o que vemos em seu comportamento não vem de uma doença mental, mas da possessão demoníaca que a acometia. A morte e o julgamento. Em 1º de julho de 1976, Annalise morreu em casa, pesando cerca de 30 quilos. A autópsia apontou desnutrição, pneumonia como causas da morte. Seus pais e os 2 sacerdotes foram processados por homicídio culposo. Em 1978, todos foram condenados a 6 meses de prisão, convertidos em liberdade condicional. A sentença não contestou a fé dos envolvidos, mas afirmou que, mesmo convencidos de que o problema fosse espiritual, eles deveriam ter procurado uma assistência médica. O tribunal alegou que, se ela tivesse sido alimentada à força até uma semana antes da morte, poderia ter sobrevivido. O episódio teve forte repercussão pública e, segundo observadores, praticamente encerrou a prática de exorcismo na Alemanha. Visões, sofrimentos e entrega. Visões, sofrimentos e entrega durante os rituais. Annelise dizia ter visões de Jesus, Maria e de santos. Repetia flexões até romper o ligamento dos joelhos. Aceitava o sofrimento como forma de reparação espiritual. Ela sofreu bastante, ofereceu esse sofrimento por Jesus Cristo, afirma Fortea e Leblanc. Segundo o relato dos que eram próximos a Annelise, ela teria recebido em uma visão uma proposta da Virgem Maria, se aceitaria oferecer sua vida como expiação. E Annelise teria dito sim e morreu, exatamente na data que previu. Padre Fortea conclui: a morte de Annelise não representou de modo algum o fracasso do exorcismo. Deve ser entendida da mesma forma que a morte de Cristo. O que pode parecer fracasso aos olhos do mundo pode ser um triunfo aos olhos de Deus. O caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, como eu já tinha dito para vocês lá no começo do vídeo, lançado em 2005, que trouxe à tona o drama vivido por Annelise, ainda que adaptado para o público americano. Diferente da ficção, a realidade ela envolve fé, sofrimento, psiquiatria, decisões morais, que até hoje provocam debate. O túmulo de Annelise em Klingenberg, não sei se assim se pronuncia mais uma vez, se tornou um local de peregrinação. Sua mãe, em entrevista, declarou: ela salvou muitas almas, e sua história continua a ser lembrada como símbolo do embate entre fé e razão, ciência, espiritualidade, dor e esperança. O caso de Annelise Michael, que segue inspirando debates até hoje, escancara uma questão que ultrapassa os limites da medicina ou da justiça. O bem e o mal agem apenas no plano simbólico ou também opera de modo invisível na vida concreta das pessoas? E aí? Você acha que sim? Você acha que eles só agem no mundo espiritual ou eles também agem no nosso físico,
Deixa a opinião de vocês aqui no nosso vídeo, tá bom? Deixem temas do que vocês querem ver. E até o próximo vídeo. Tchau!